Pessoal, aí sim, mais um vídeo hoje. Vamos falar um pouco sobre o que é a metodologia Lean. Continuando, né, os conceitos básicos. Mas antes, o recadinho de sempre é: inscreve no canal, deixa o seu gostei ou não gostei, compartilha o vídeo e mande perguntas, dúvidas, críticas. Vamos trocar ideia. Então, o que é metodologia Lean? Eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar o Lean de metodologia, né? Porque, segundo a definição teórica, acadêmica de metodologia, está falando o seguinte: metodologia é o estudo dos métodos, ou seja, né, dos caminhos, regras, técnicas utilizadas na realização de uma tarefa. Então, a primeira pergunta que fica aqui: qual que é o método Lean? Quais são os métodos Lean? Não tem. Só que ela não é um mero conjunto de métodos, mas também explicação e justificação da escolha desses métodos definindo estratégia. Ou seja, para gerar a explicação daquela pesquisa, daquele trabalho, validar os resultados. Então, vai além, né, do conceito. Ah, Eduardo, então você está falando que o Lean é menos, você está falando mal do Lean? Pelo contrário. É só uma questão de dar o nome certo às coisas. Tá? Então, o Lean, na verdade, né, a origem veio do conjunto de boas práticas do sistema Toyota de produção e serviços. As pessoas esquecem de serviço. E é engraçado, só um parênteses, né, porque o Toyota, na época, ele falava: cara, minhas fábricas elas têm uma produtividade boa, mas os setores, né, que envolvem a produção, que dão suporte para a produção, eles travam o processo muitas vezes. E na cabeça do Toyota, né, na minha também, muito parecido o modo de enxergar, toda empresa, o principal departamento é a produção. Se você não produz, não tem empresa. Né? Ah, e o comercial é importante porque vende. Claro. O RH é importante. Não estou dizendo isso. Todos os departamentos são importantes. Mas eles têm que trabalhar em conjunto e não rivalizando ou de forma como uma ilha isolada, para suportarem junto uma produção melhor, concorda? Para gerar o produto final daquela empresa, né? Então, na mente dele, o que faltava, né, o que travava muitas vezes o processo, era a burocracia dos setores que alimentavam a produção. Logística, compras, financeiro, estoque, engenharia. E aí ele falou: cara, eu tenho que tornar o fluxo mais contínuo possível da minha produção. Para isso, eu vou, né, criar boas práticas de melhoria para que os setores abasteçam melhor a produção. Então percebam, né, que na mentalidade dele, o foco Lean do sistema Toyota nunca foi, sabe, reduzir perda, padronizar, deixar bonitinho com o 5S arrumadinho. Inclusive o 5S não é para isso. O 5S sempre foi utilizado para tornar algo mais funcional, o fluxo contínuo, mais contínuo possível. Então, na cabeça dele, a ideia sempre foi essa: tornar o fluxo mais contínuo possível. E o resultado acaba sendo, né, a padronização, a redução de perdas, organizado, bonitinho. Cara, bonitinho, quem conhece uma fábrica no Japão, puta, cara, sabe? É inconcebível você falar que, né, o japonês cara, é uma poluição visual, sensor para todo lado, geralmente umas fábricas escuras. Não é legal. Então, fica aí o contraponto, né? Voltando, o Lean, ele sempre teve, né, essas boas práticas do sistema Toyota de produção, sempre teve esse intuito, né? Você deixar o fluxo o mais contínuo possível, sem gargalos. Daí que vem, inclusive, o conceito das 8 grandes perdas. Daí que vem o conceito da teoria das filas e restrições. Então você vê que 90% dessas ferramentas, cara, não tem um método aplicável, tipo DMAIC, PDCA. Você aplica essas boas práticas dentro de um método, uma opção sua. Mas não veio daí, né? Não está incorporado na filosofia Lean. O segundo ponto interessante do Lean é que ele reduz a variabilidade.
Uma vez que você padroniza algo, aquele serrote, ele diminui, porque todo mundo vai fazer mais ou menos igual. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque o fato de fazer igual não quer dizer nem que seja melhor e nem que seja certo. Você pode errar sempre da mesma forma, você pode fazer um processo bacana que não esteja errado, mas você não atende à necessidade do seu cliente externo. Então, o Lean, reparem, né, o que eu quero deixar a mensagem para vocês aqui, primeiro que esse conjunto de boas práticas, ele tem como resultado, como consequência, as coisas que a gente prega e vê muita gente dando em sala de aula hoje, que não é realidade. Né? É a consequência, mas nunca foi o objetivo. Que são a redução das 8 grandes perdas, uma melhoria, né, de gerenciamento de filas e backlog, ou WIP, né, Work in Process, próprio VSM, né, Value Stream Map, é um mapa de cadeia de valor. Cara, não existe uma regra básica, existem formas de utilizar de acordo com cada cenário. Pode gerar um estudo de valor agregado, pode gerar uma cronoanálise, estudo de tempos e movimentos, pode gerar uma simples levantamento de gargalos para que você possa eliminar aquelas etapas de processo, ou automatizando, ou melhorando o processo. Mas o fato as ferramentas, elas não são aquelas ferramentas ortodoxas, conceituais. Você repare bem na hora que você estudar e aplicar, que são um conjunto realmente de boas práticas, coisas que dão certo, coisas que na época para a Toyota foram muito positivas, né? E aí tem até uma história interessante que as pessoas, né, os grandes gestores, como o Ono na Toyota, eles sentiam o resultado dessas boas práticas, o benefício, mas tinham muita dificuldade às vezes de mensurar. Né? A implementação do CEP nas fábricas da Toyota veio muito por conta desse fator, de mensurar, de entender, de falar, tá melhorando, mas quanto está melhorando? Tá padronizado, mas nós estamos atendendo a necessidade dos clientes externos? Então, veio muito dessa necessidade. Daí, mais uma contestação da falta de método. Né? Contestação não, constatação, desculpa a palavra. Então, pessoal, o Lean é isso, tá? É muito útil, é extremamente, dá um resultado muito positivo, né? Principalmente em questões de rotina, do dia a dia, ações pontuais de melhoria, que não são projetos Kaizen, né? Cara, mas não está preocupado em eu vou atacar causa, eu vou atacar efeito, eu vou. Não, né? É uma coisa muito incorporada na cultura da empresa, que surgiu na Toyota e hoje é comum no mercado. E aí, apenas né, para acabar o vídeo, para a gente encerrar, é a justificativa natural, inclusive, do Seis Sigma ter incorporado a metodologia Lean, né, ao método, aos seus programas, às ferramentas. Tanto é que hoje você escuta falar em Lean Seis Sigma. Né? Você não ouve mais o Seis Sigma separado, o Lean. É muito claro que eles não são concorrentes, não são metodologias concorrentes, são complementares. Enquanto um padroniza, o outro otimiza. Enquanto um está muito incorporado na cultura, através de gestão e implementação de boas práticas, o outro é mais estruturado, através de análises estatísticas, resultados mensurados, decisões baseadas em dados e fatos, ganhos financeiros. Né? Então, eles são complementares. E detalhe, não tem aquele método melhor ou pior. Você vai utilizar aquilo que te dá melhor resultado. As pessoas hoje ficam nessas discussões, sabe? A ferramenta tal foi utilizada da forma errada. Cara, deu certo. O cara conseguiu extrair da ferramenta aquilo que ele precisava para o projeto dele. Por que está errado? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar discutindo coisas que não agregam valor e focar no resultado. Para focar no resultado, você tem que entender os conceitos e principalmente a concepção. Né? Quem criou aquela ferramenta? Quem criou aquela boa prática? Qual que era a intenção dele? O que ele pensava? Por que isso se encaixava dentro de um todo e não era apenas uma ação individual, pontual, isolada? No momento que você entende isso, você aplica em qualquer coisa. Né? E aí, volto a dizer,
tanto o Seis Sigma, quanto o Lean, quanto o PMBOK, quanto, enfim, qualquer método, né? O primeiro ponto, você aplica um método quando você não sabe a solução. Se você sabe a solução de algo, não precisa de método, vai lá e resolve. Segundo, jamais aplique o método para justificar aquilo que você já quer fazer. Não faz sentido. Você vai ter que forçar a barra. Você pega e vê a apresentação do cara, você fala, não precisava dessa ferramenta, né? Está querendo enfeitar o pavão para me provar o ponto de vista dele. E terceiro, né, talvez o mais importante, as ferramentas num projeto ou num Kaizen, elas devem ser utilizadas de acordo com a necessidade que o cenário mostra. E não utilizar a ferramenta porque eu quero, ou utilizar por utilizar. As ferramentas elas devem ser utilizadas ou para gerar ações específicas baseadas na conclusão dos resultados da aplicação dessas ferramentas, ou para te nortear o melhor caminho dos próximos passos que você deve tomar. Fica a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido melhor esse conceito Lean, né, do sistema Toyota de produção e serviços, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.